Olá, tudo bem? Como estão as coisas? Vamos agora continuar nosso estudo número 4, a Ceia do Senhor. A Ceia do Senhor, no passado, foi uma refeição que era compartilhada pela igreja. O contexto judaico de refeição ele é muito interessante, ou o conceito oriental, principalmente no passado, no primeiro século. O contexto significa que você, com essas pessoas que estão à mesa, você tem uma afinidade e você tem os mesmos propósitos. O Deus desse grupo é o seu Deus. Os desafios, o propósito, o trabalho, a visão desse grupo é a sua visão, é o seu trabalho, é a sua estratégia. Por isso, quando você participa da ceia, você está tendo uma comunhão, não de pessoas somente, também é de pessoas, mas também você está indo além. Você está indo com um objetivo de todos iguais. Quando Paulo diz que você deve se examinar-se a si mesmo, ele não está falando exclusivamente dos meus pecados, mas ele, no contexto geral, depois de ter estudado muito esse texto, eu entendi que Paulo está dizendo mais ou menos isto: olha, examine-se a si mesmo e depois tome do pão e beba do cálice. Em relação ao que vou me examinar, se eu sempre serei pecador, em relação àquele contexto de igreja, você participa da ceia do Senhor sabendo os objetivos, o propósito da sua igreja. Você precisa examinar em relação à sua comunidade, não somente em relação aos seus pecados, mas em relação aos objetivos, ao caminho da sua comunidade. Aquilo que a sua igreja está projetando, fazendo. E quando você participa, você está dizendo, olha, estou com a igreja. Se a sua igreja é uma igreja que investe em missões, investe em evangelismo, investe na ação social, investe no pastor, investe na vida de crentes, e todo mundo sabe disso, então, quando você participa da ceia do Senhor, você está dizendo, olha, eu concordo, eu estou aí, estou apoiando. Porque a ceia do Senhor, através do pão e vinho, ele representa o corpo de Cristo que foi colocado lá na cruz. E esse corpo de Cristo, podemos imaginar, quando ele desceu, ele também se organizou em Atos capítulo 2, em uma igreja. A igreja é o corpo de Cristo. O pão e o vinho estão simbolizando corpo e sangue. Mas hoje o corpo e o sangue físico de Jesus não existe mais. Agora o corpo de Cristo chama-se igreja. E desta maneira, então, nós precisamos observar de que este cálice, que simboliza o sangue derramado, e este pão que significa o corpo de Jesus. Por isso que Paulo diz, lá em Coríntios capítulo 11, que nós precisamos discernir o corpo de Cristo. E qual é o corpo de Cristo? O pão e o vinho? Não. Já discernir o corpo de Cristo, que se chama igreja. Então, quando nós participamos da ceia do Senhor, devemos participar discernindo esse corpo. Para onde esse corpo está indo? Quais são suas lutas? Quais são as bênçãos? Quais são as doenças? Quais são as situações? E então ao discernir, eu sou então alguém que está ali para ser ferramenta de cura. E quando nós somos essa ferramenta de cura, nós mostramos que estamos em comunhão com Cristo e que estamos em comunhão com a igreja. Então, estar em comunhão com Cristo e não estar em comunhão com a igreja de Jesus é uma falácia.
é uma falácia. Nós precisamos mostrar na ceia do Senhor esta comunhão. E observe bem que em 1 Coríntios, capítulo 11, 17 a 30, havia alguns erros na celebração da ceia. Há dissensões, desprezavam a igreja de Deus, ajuntavam-se para pior, embriagavam-se e comiam antes dos outros. Observe de que tudo isso não tem nada a ver de problema moral. Tudo isso é um problema social, relacional. Dissensões, desprezo à igreja de Deus, que são os crentes, se ajuntam para pior e se embriaga e come antes dos outros, que nada tinha que comer. Você pode observar, então, este trabalho que Paulo deve fazer para poder ajudar a igreja a estar em comunhão. Olha que bonito. Como você pode ser uma ferramenta de unidade da igreja. É por isso que eu gosto de participar da ceia do Senhor numa igreja que tem comunhão. E isso se mostra neste momento. É muito interessante que muitas igrejas evangélicas, independente da denominação, têm as suas datas da ceia. E neste dia, o número de frequentadores é muito alto. Porque as pessoas vão como se fossem receber uma bênção. Não, não vão receber uma bênção. Eles vão dizer lá, olha, aqui estou para trabalhar pela igreja na qual eu sou membro. Quando ele come do pão e bebe do cálice, está dizendo, conta comigo, igreja. Então, a ceia do Senhor, o pão e o vinho, não vão oferecer graça. E eu posso dizer que você vai lá dizer o seu compromisso. Por isso que é importante ver, quando ele disse, examine-se, pois, um homem a si mesmo, e também discernir o corpo de Cristo. É o autoexame, eu explico e oriento na lição. O que pode quebrar essa comunhão na igreja são as brigas, as mágoas, as fofocas, os ciúmes, as invejas. Aqui não fala de pecado sexual, de alguma outra coisa. Interessante isso. Mas sempre nós pensamos em pecado do adultério, da fornicação. Mas neste caso da ceia do Senhor, são coisas de relação com o outro e com a comunhão com os outros, do preconceito, do racismo, da xenofobia, da rejeição às mulheres, da violência. Por isso que João disse, dizermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Andar nas trevas e não ter comunhão porque eu sou invejoso, faço fofoca. Então, eu preciso sempre lembrar e orar a Deus para que me dê a oportunidade de estar desenvolvendo meus dons, minhas habilidades, minha comunhão com a minha igreja, para dizer, olha, eu estou aqui, conte comigo. E eu estou falando da sua igreja local, não da sua denominação, não da igreja universal, aquela igreja que acolheu você, falou de Jesus, batizou você. E se você se transferiu, está numa igreja porque você mudou, agora essa é a sua igreja. E que na ceia do Senhor, então, terminando e concluindo, eu quero dizer para você que quando você participar da ceia do Senhor, participe sabendo disso, discernindo o corpo, se perguntando como eu estou agindo com relação à minha igreja, como eu estou apoiando, contribuindo. Talvez você diga, mas eu não gosto de tantas coisas. Nunca nós estaremos no lugar que façam os nossos gostos. Nós estaremos no lugar que Deus quer. E no lugar que você está é o lugar que Deus quer. Que Deus te abençoe e te espero na próxima aula que vamos falar sobre a Igreja de Jesus. Até mais.